Olá a todos e a todas. Bem-vindo ao canal Desenvolva a sua percepção auditiva. Eu sou Milton Cunha e na aula de hoje nós vamos fazer uma aula mais pragmática para que você possa desenvolver a percepção de algo muito interessante e muito desejado para praticamente todos os músicos, né? Aquele que não tem essa habilidade, que é perceber, escutar uma música e perceber a sua tonalidade. E isso é possível a partir, logicamente, de um estudo e de você procurar desenvolver a sua percepção auditiva. Agora, isso torna-se impossível por aqui. Se você pensa por aqui, torna-se impossível. Porque uma música tanto faz estar em Dó quanto em Dó sustenido. Dó sustenido. Por exemplo, veja aquela música Galileu, cantada por Fernandinho, no vídeo oficial. Ele está em Ré bemol. Certo? Então, se você não tiver esse Dó sustenido, Ré bemol na sua memória, como é que você vai escutar algo e vai dizer que aquilo ali está em Dó sustenido ou Ré bemol? Fica impossível se você pensar por aqui. Dó, Dó sustenido. E aqui nós vamos dar algumas dicas para que você comece a perceber a tonalidade, para que você possa perceber. E ao pessoal que está fazendo o curso, preste bem atenção e estude bem aquele quarto exercício da primeira aula. Aquele quarto exercício da primeira aula é justamente para que você possa conseguir fazer isso sem dificuldades. Certo? Estude bem aquele quarto exercício e vamos ver, eu vou fazer aqui 3 músicas dentro daquelas 3 divisões que tem lá naquele quarto exercício, você sabe quais são, e você vai me dizer, vai estar uma música em cada uma daquelas divisões, você vai me dizer qual é que está. Agora vou dizer o seguinte, veja, as músicas que eu vou tocar aqui, elas não estão na mesma tonalidade que sempre está nos vídeos oficiais, eu vou colocar aqui em outra tonalidade, que é justamente para que você escute. E, por favor, não toque o instrumento. Se você quer desenvolver o ouvido, procure forçar o seu ouvido. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que escutar uma e pensar naquele quarto exercício e dizer mais ou menos onde é que ela está. Eu vou pedir a vocês para que vocês me digam daquelas divisões que tem lá no quarto exercício onde está. Porque se você conseguir ali fazer naquelas 3 divisões, você vai conseguir começar a desenvolver isso. Primeiro a gente tem que desenvolver onde está dentro daquelas divisões, para depois você ir para a nota. A gente tem que partir sempre de uma parte mais simples para depois ir para a mais complexa, e não diretamente na nota. Se puder ir diretamente na nota, melhor, mas veja. E para quem não está fazendo o curso, faça, porque lá a gente dá as dicas e aqui a gente complementa essas dicas para que o pessoal faça o curso e consiga desenvolver. Além disso, a gente dá outras dicas através do WhatsApp. Então vamos desenvolver essa percepção e aqui eu vou usar 3 hinos para que você possa desenvolver isso, para que vocês possam me dizer em qual tonalidade eu estou fazendo aqui, que é diferente da tonalidade lá dos vídeos oficiais que estão, por exemplo, no Cifra Club, tá ok? Então observem bem o que está aqui. Como eu disse, para que você possa desenvolver o seu ouvido, você tem que forçá-lo. E para forçá-lo, procurar não usar o instrumento, né? Você primeiro vai forçar o seu ouvido. Então, para o pessoal que está fazendo o curso, veja onde é que está aquelas divisões, né? Cada um dos 3 hinos, e aí você vai ver qual está na primeira, qual está na segunda, qual está na terceira, ok? Então, isso é de extrema importância que você desenvolva essa percepção. E isso não é nada do outro mundo, para que a gente possa ir desenvolvendo essa percepção. Agora, se você pensar por 7, torna-se muito difícil, torna-se praticamente impossível, porque a música pode estar em Dó, mas pode estar em Dó sustenido. Né? E aí, quando você pensa pela escala diatônica de Dó, torna-se muito complicado. Eu não consigo entender como é que se ensina algo tão equivocado desse, né? Porque as notas musicais são frequências sonoras. Você tem 12 notas.
A importância que se tem dessas notas aqui é a mesma dessa, a mesma dessa. Não existe notas aqui, nem menos e mais importante. Quando você vai pensar por 12. Né? Então isso aqui é simplesmente a escala de Dó maior. Não consigo formar nada das escalas harmônicas apenas com isso aqui. Praticamente falo isso em todas as aulas. Então, vamos lá. Então, se você pensar por aqui, você vai conseguir desenvolver essa habilidade. Agora, pôr essas notas na cabeça, olha, para pôr. Dó, Dó sustenido, Dó, Dó sustenido. Mi, Fá. Mi, Fá. Né? Para você pôr isso no ouvido, isso eu demorei um tempo estudando. Né? Estudando. Nas minhas caminhadas eu estou sempre estudando percepção, seja de intervalo, seja das notas musicais, isso eu estou sempre estudando. Então você tem que estar sempre também procurando desenvolver essa percepção. E lá no curso estão as dicas, e lá no curso estão as dicas para isso, né? É isso que nós fazemos lá no curso. E aqui nós colocamos mais, acrescentamos mais, e no WhatsApp a gente vai, as perguntas que os alunos vão fazendo, a gente vai tentando responder da melhor maneira possível para poder alcançar as suas dificuldades, para que você possa ir estudar. Agora, há necessidade do estudo, há necessidade do esforço. Então vamos começar a fazer a primeira música para que você possa... Vamos começar a fazer agora o primeiro hino para que você possa me dizer em que tonalidade está. Vamos iniciar o primeiro hino para que vocês possam perceber a tonalidade. Eu vou fazer umas 3 ou 4 vezes para que você possa perceber. Ao pessoal do curso, veja dentre aquelas divisões lá do quarto exercício, de onde está isso, e você vai começar a vislumbrar a possibilidade de começar a identificar essa tonalidade. Quem não está fazendo o curso, é importante que faça para poder desenvolver. Como eu disse, a gente tem lá as técnicas que nós vamos passando, e tanto no WhatsApp quanto aqui no YouTube nós vamos passando outras dicas para que você possa conseguir. Então, para quem estudar, não vai ter nenhum problema. Então, vamos lá. O primeiro hino será A Casa é Sua. Veja que tonalidade ele está. Quero dizer que não está na tonalidade que sempre encontramos lá no vídeo oficial. É outra tonalidade, tá? Agora observe onde está essa tonalidade. E vou fazer só o começo para que você possa perceber a tonalidade, tá? Seja bem-vindo aqui. Observe onde é que está essa tonalidade. Ao pessoal do curso, veja de onde está isso naquelas divisões daquele quarto exercício. Novamente. Seja bem-vindo aqui. Vou fazer novamente para que você possa perceber, tá? Seja bem-vindo aqui. Então veja onde está esta tonalidade, tá? É importante dizer que a música ela é sempre pensada a partir da oitava, onde tem o Lá 440 Hz. É aquela oitava do Dó 4. Né? Onde tem o 440 Hz. Ok? Então, é isso que a gente tem como base, a gente tem que ter como base esta oitava. Esta oitava vai lhe dar a base de você conseguir perceber isso. Este é o primeiro hino. Então, o pessoal do canal mande aqui e o pessoal do curso mande pelo WhatsApp. E aí a gente troca outras ideias. Ok? Agora, por favor, não use o instrumento. Procure usar a percepção. Isso é fundamental. Procure usar o ouvido para dizer as coisas. Independentemente que erre. Errar é humano e a gente vai aprendendo com os erros. O segundo hino vai ser este aqui. Tu
tonalidade. Ao pessoal do curso, mais uma vez, observem onde está entre aquelas divisões do quarto exercício, ok? Mais uma vez, para que vocês ponham bem na cabeça. Tudo está preparado aqui. Estou tocando aqui de maneira bem simples, porque o objetivo daqui é só a gente perceber a altura da nota, tá certo? E aí a gente vai percebendo. Se a gente perceber a altura da nota, a gente vai começando a perceber a tonalidade. Porque sempre o primeiro acorde do tempo forte, ele vai te dizer a tonalidade da música. Tudo está preparado aqui. Então veja onde está esse tudo. Que nota é esta? Tudo. Ok? Então, para quem está fazendo isso tudo, veja onde é que está essa nota, dentro daquelas divisões, naquele quarto exercício, que você vai conseguir perceber. Se você estudou, você vai perceber sim, onde está. E a partir do momento que você sabe onde está, você vai conseguir já identificar. Isso já é um grande passo para que você possa começar a desenvolver essa habilidade. Ok? Agora vamos fazer o terceiro exercício, que será com o hino. Por que ele vive? Inclusive, ele tem na harpa cristã. Este hino é bom que você inicie com a dominante com sétima. Fica muito mais fácil para cantar. Deus enviou, Deus enviou. É aqui, que é a nota da tonalidade. Ele começa com a dominante, tá? Você vai perceber essa tonalidade sempre no tempo forte. Observe que esse hino ele começa, para quem entende um pouco mais de leitura de partitura, ele vai começar no segundo tempo, né? O tempo forte só vai vir no segundo compasso, tá? Então, aí, nesse caso aqui, é bom que você comece com a dominante, com sétima, obviamente. Deus enviou, tam, tam. Para quem está fazendo o curso, veja onde é que estão o início dessas notas, né? Lembre-se que esse último que está valendo é a segunda, né? A gente está começando com a dominante. Deus enviou, tam, né? Então veja naquela divisão lá do quarto exercício de onde está isso, tá? E na próxima aula nós vamos fazer de uma forma mais elaborada, por exemplo, para que você possa entender o 251, que em determinadas situações ele fica muito interessante. Agora também, na próxima aula nós vamos trabalhar com a ideia de que cuidado quando você for estudar harmonia, porque se você não tiver cuidado, pode até não ficar tão simples para que você possa perceber as mudanças de intervalos que se tem ali. Entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou voltar a tocar este hino e vou fazer um 251 para que você possa entender. Deus enviou seu Filho amado. Ok? Então, eu poderia fazer só assim. Deus enviou seu Filho amado. Mas eu fiz o 251. Deus enviou seu Filho amado. Ok? Agora, se você não compreender isso aqui, ao invés de ajudar você a desenvolver a sua percepção auditiva, vai lhe atrapalhar. E essa dica vai ser dada na próxima aula. Nós vamos falar sobre o 251
E como é que você deve tirar uma música, se você vai fazer de ouvido, como é que você deve fazer? Porque se você seguir como eu toquei aqui, vai ficar muito mais difícil de você tirar de ouvido. Então você tem que entender como é que se deve tirar de ouvido, para que não lhe atrapalhe, que a quantidade muita de acordes vai lhe atrapalhar a você tirar de ouvido. E você não precisa pensar em todos os acordes, você precisa pensar em alguns acordes, que vai facilitar. Se você tiver o conhecimento de campo harmônico, logicamente de harmonia, ok? E isso a gente vai tratar na próxima aula, de como é que você pode tirar uma música de ouvido e dentro daquele processo você vai entender o 251 e como é que você deve fazer para tirar essa parte de ouvido, ok? Então isso a gente vai passar na próxima aula. Para que você possa desenvolver a percepção de escutar uma música e desenvolver a possibilidade de você perceber aquela tonalidade com o ouvido, é você escutar aquele primeiro tempo forte da música. Ali está sempre a nota que vai dar a tonalidade da música, ok? E aí, para isso, você precisa o quê? De ter essas 12 notas mais ou menos no seu ouvido. E não isso aqui, né? Porque a música pode estar em Dó sustenido, a música pode estar em Ré bemol, a música pode estar em Ré sustenido, em Mi bemol, em Fá sustenido, Sol bemol, em Sol sustenido, Lá bemol, ou em Lá sustenido ou Si bemol. A música pode estar em qualquer uma dessas 12 tonalidades, e não essa coisa ridícula aqui de dizer que as notas musicais é a escala de Dó. E é aqui onde gera todo o problema do atrofiamento da nossa percepção. Entendeu? Então a música pode estar em Dó e pode estar em Dó sustenido. Então você vai começar a colocar isso. E ao pessoal que está fazendo o curso, veja aquele quarto exercício. Aquele quarto exercício é fundamental para que você consiga escutar uma música e possa começar a perceber a tonalidade. Está ali as dicas e aí você vai exercitando, exercitando, exercitando até você chegar a essa possibilidade de identificar e perceber a tonalidade da música, escutando a música, né? E se ligue nesse tempo forte, no primeiro tempo forte da música, tá? Ali está sempre a tonalidade. Então é isso, quero agradecer a todos e vejam que a próxima aula é muito importante. A gente vai tratar sobre o 251 para que você possa rechear a música. Além disso, dentro desse processo você vai entender como é que você deve tirar a música. Porque se você ficar usando isso aqui para tirar a música, vai ficar mais difícil, porque é um preenchimento, né? Que é o 251. Você vai preencher um espaço. Isso aqui a gente vai explicar com mais detalhes na próxima aula, tá? Então não perca a próxima aula, passe esse vídeo para outras pessoas para que possam entender. Porque muitas vezes a gente entra nesse processo de racionalidade da harmonia e se a gente não tiver essa consciência, para tirar de ouvido vai ficar muito pior. Porque quanto mais a gente põe a música, tanto na visão quanto na racionalidade, muitas vezes a nossa percepção ela é atrofiada por isso. Muita racionalidade e muita visão. Então a gente precisa juntar a ideia dessa racionalidade, dessa visão, com a audição. Vou dar um exemplo. Esta semana, o menino de 7 anos, porque o de 5 ainda não sabe ler, então a gente não está estudando ainda a partitura. Mais breve a gente vai começar a estudar a partitura. E a primeira música que ele vai tocar é uma música que ele vai escrever. Ele vai escrever a partitura e ele vai tocar. Então essa será a primeira música que realmente ele vai tocar lendo. É uma música que ele escreveu. A gente parte de um processo de construir o conhecimento. Ele vai construir a escrita da música. E até essa porque ele vive e nesta tonalidade que eu toquei aqui, tá certo? Então ele vai construir, né, a partitura e aí ele vai tocar, aquela será a primeira partitura que ele vai ler. É uma partitura qual ele escreveu, que a ideia aqui é ele construir. É o processo de construção, construtivista, né?
E não uma educação puramente bancária ali, de ficar depositando, não. É ele que vai construir, porque a ideia no futuro é ele sentar e ele vai estar escrevendo aquela música sem tocar no teclado. Ele vai escrever aquela música sem sentar no teclado. Ele só vai tocar no teclado depois que ela tiver toda na partitura, que ele senta no teclado para tocá-la. É assim que a gente vai fazer para que amanhã ele possa escrever uma partitura sentada num banco, numa viagem, por exemplo, numa viagem de 5 horas que ele fizer, por exemplo, de ônibus, ele chegue lá nesse tempo, ele está lá escrevendo uma música, ele esteja fazendo as coisas como se estivesse escrevendo um texto, porque as notas vão estar no ouvido dele, como isso estava no ouvido de Mozart, de Beethoven, de Sivuca. Sivuca escrevia para uma orquestra sinfônica sentado numa praça, porque as notas estavam no seu ouvido. Então a proposta nossa é desenvolver essa percepção. Bandas já perderam empregos, por exemplo, no Faustão mesmo perdeu um emprego, porque em uma das apresentações o Faustão disse: vou tocar tal música, uma música que não estava no ensaio, que eles não tinham ensaiado, e aí eles tiveram que fazer a primeira vista com o ouvido. Não tem essa percepção, e o Faustão não estava sem razão, não estava com razão, porque a nossa impressão, ou a nossa consciência é de que as pessoas que vão para uma escola de música e tem essa técnica toda, também, isso também está no seu ouvido. E na maioria das vezes não está. Quando necessita do ouvido, gera uma enorme dificuldade. Quer dizer, é a mesma coisa de você estudar uma língua e só compreender se tiver legendado. Se tiver legenda, você compreende. Quer dizer, a partitura. Se tiver a partitura, você compreende. Mas você não compreende nada se tirar aquela legenda. É isso que é feito com nós músicos, né? Esse processo de ensino-aprendizagem, qual usa isso aqui, apenas isso aqui, ele gera isso. Ou seja, você só identifica se tiver a legenda. Se não tiver a legenda, aquilo ali que estiver passando, você não consegue compreender nada. Mesmo que você passe 20 anos estudando aquela linguagem. Veja que coisa complicada. E a gente precisa juntar isso tudo. Ou seja, a pessoa precisa desenvolver a técnica, precisa desenvolver a leitura e precisa desenvolver a percepção auditiva. Isso, o processo de ensino-aprendizagem musical, ele tem que contemplar esses 3 elementos. Esses 3 elementos, eles são fundamentais. Eu não posso, sobretudo, a percepção auditiva, que é a percepção mais importante para a música. Essa daí é atrofiada por esse modelo equivocado aqui. Ok? Então, compartilhe esse vídeo e até a próxima aula. Veja que a próxima aula será muito importante. A gente vai tratar do 251 e como você deve tirar de ouvido, para que não lhe atrapalhe. Porque muitas vezes esse conhecimento harmônico, se você não tiver cuidado, ele pode lhe atrapalhar de você tirar de ouvido. Ok? Cuidado. Uma coisa é a percepção, o conhecimento racional. Isso é assim, eu consegui compreender racionalmente. Outra coisa é desenvolver o ouvido, são coisas distintas. Muitas vezes os professores tratam, parece que é a mesma coisa. Não, você entendendo do campo harmônico, você não terá nada disso. Terá dificuldade se você não desenvolver a sua percepção auditiva. Né? Porque lá você vai ter uma possibilidade grande de acordes, e se você não desenvolver a sua percepção auditiva para perceber as notas, os seus intervalos, você vai sentir a mesma dificuldade que nunca tivesse estudado. Ok? Então, a verdade é esta. Então, até a próxima aula e compartilhe os vídeos do canal e se inscreva no canal. E quem não está fazendo o curso, faça, porque, por exemplo, a aula de hoje, para quem está fazendo o curso, vai ficar fácil dele conseguir descobrir isso a partir do 4º exercício da primeira aula. Ok? Felicidades a todos!